glória, paz do Senhor. Mais uma vez de volta aqui no podcast Palavra Diferente. Sim, um jeito diferente de pregar a palavra de Deus. E se inscreva no canal, amém? Isso mesmo. Curte bastante e compartilha, porque hoje nós teremos um assunto relevante, uma história de vida para ser contada aqui, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Um convidado especial. Deus tem algo para você. Fique até o final conosco e você vai ser edificado através dessa palavra. E eu quero já também convidar você a estar conosco, nos acompanhando. Nós temos aqui vários podcasts, vários convidados que já estiveram aqui, que já participaram conosco, com uma palavra poderosa para a sua vida. Esteja nos acompanhando aqui no nosso canal e sempre curtindo e compartilhando. E está conosco aqui o convidado especial, o pastor Adair Moreno. Glória, seja bem-vindo, pastor. Ô, apóstolo Eli, obrigado. É um prazer fazer parte desse projeto. Estar aqui participando desse bate-papo, né? A você de casa aí, seja bem-vindo, né? Bora lá. Bora lá, né? Pastor Adair Moreno, o senhor já está assim acostumado, tem uma experiência, né? Porque tem uma TV digital. Fala um pouquinho já desse trabalho aí para nós. Então, eu desde 2009 que eu já trabalho na área de comunicação, né? Já trabalhei em algumas TVs, rádios. Eu gosto de rádio, sou apaixonado de rádio. Eita glória! E hoje nós temos a TVNC Digital, que é uma TV onde tem alguns podcasts também, como esse aqui, e tem um programa de TV, inclusive um deles que é voltado para mulher, né? Como eu falava em off aqui, que é o programa Desafio Mulher, que é sobre o desafio da mulher. E estamos aí, né, todo dia, e pra gente é sempre, na verdade, cada podcast é uma novidade, né? É verdade. O dia que você perdeu aquele friozinho de fazer qualquer coisa que você gosta, é melhor repensar e ver se é isso que você tem que continuar fazendo. Eu costumo dizer que essa questão de friozinho é a dependência que a gente tem do Senhor, né? Para estar aí levando a palavra do Senhor. Mas além desse trabalho que o senhor realiza, o senhor também é pastor de igreja? O senhor tem algum ministério específico? Fala para nós Então, isso também. eu fui pastor, presidente de campo, pastor dirigente, né, da Igreja Catedral do Evangelho Famoso, ICE, lá em Trindade, muito conhecida, até 2018. Aí eu tive que me afastar por problema de saúde. Tive que me afastar por problema de saúde, né? Fiz, apóstola, o que a grande maioria dos homens e mulheres de Deus faz. Vou falar pra você aqui, ó. Vai devagar, viu? Porque não somos tocados a motor. Nem o motor aguenta vir cá 24 horas. Eu fiquei no 12, aí eu tive que me afastar por problema de saúde. Eu, aos 42 anos de idade, na época, eu tava 41 anos de idade, eu tive que me afastar, porque eu dei problema psicológico. Devido a algumas perdas que eu tive, né, desde 2009 para cá, eu comecei a perder alguns entes queridos e eu cometi o erro de não ter luto, porque eu jurava que, na minha cabeça funcionava assim, cara, ter luto é sofrer, né, e eu não quero sofrer. Então é melhor, com o tempo eu esqueço isso. Então assim, dia 2, só pra você ter uma ideia, dia 2 de dezembro de 2009, perdi uma irmã, primeira irmã minha que faleceu na família há mais de 20 anos, não morria ninguém. E eu sendo o único pastor, né, da casa, então acaba segurando essa bola aí. Meus pais foram pastores. E 28 dias depois, e eu não tive luto, 28 dias depois, um irmão meu de criação, que eu ganhei pra Cris, que era, sabe, meu companheiro, que a gente começou a compor junto enquanto criança, ele, no dia 1º de janeiro, ele bateu o carro chegando lá, na nossa cidade, morreu ele, a mulher e os 2 filhos. Meu Deus. E eu, outro luto que eu não quis. 1 ano e meio depois, meu pai deu câncer, veio pra Goiânia, cuidei dele por 6 meses, ele faleceu. Eu não quis ter luto. Só que eu já fui entrando em depressão sem saber, né? Fui atropelando e vim trabalhando. Então, eu trabalhava em TV, trabalhava em rádio, apresentava eventos, fazia show com banda, e músico, pai, esposo, pastor dirigente. E eu pensei que Muita coisa, não, né? eu tava. E o bom, apóstolo, é que é um engano que a gente tem, é que eu achava que tava tudo certo.
E tava tudo certo. Uma coisa supre a outra, mas não é. O problema é que existe uma coisa chamada descanso, né? Lá nos Gênesis, fala-se que Deus fez o quê? Criou tudo, E em depois 6 dias depois ele descansou, né? No descansou. 7º Agora, dia. Deus cansa? Não. O que Ele não cansa, é um o exemplo, que ele né? quis deixar pra gente dizer assim, ô velho, se você quer me agradar, descansa, cuide de você. É o que eu falei hoje de manhã num programa de rádio. O problema nosso é que a gente às vezes esquecemos que ninguém nasce crente, nasce gente. E se você não cuidar do gente, e eu fiz uma pergunta lá, né? Alguém me fez, eu até comentei, alguém me fez uma pergunta uma vez, diz assim, Adair, quando Deus olha pra você, o que que Deus procura? E eu falei, a gente responde, né? Um coração de adorador, a minha fé. Ele diz, não. Quando Deus olha pra você, Deus procura você. Verdade. Porque Deus se relaciona com todos, e eu disse isso lá, né? Com todos na coletividade. Né? Deus fala com todos na coletividade e se relaciona com você na sua particularidade. E quando ele olha no Adair e vê um personagem ou qualquer outra pessoa que não seja o Adair, não tem como ele se relacionar. É verdade. E eu acabei me perdendo nisso aí e adoeci, tive que me afastar. Tive que me afastar do ministério. E pra mim, antes um pouco meu pai faleceu. 2017 eu já estava a reboque. Aí eu fui parando, parei de viajar, parei de fazer agenda, saí da TV, fui parando, e fiquei na igreja. E minha família, eu tenho 3 filhos, né? Quero até dar uma vírgula aqui, mandar um abraço aos meus filhos, que é o Adair Júnior, que é um professor de música, um guitarrista mão cheia, meu filhão, minha nora, a Jussiele, beijão pra você. A minha princesa, eu tenho uma filha mulher, que é a minha princesa, que é a Jéssica Lohane, viu? Ninguém acerta o nome dela, DJ, Jéssica Lohane, que me deu uma princesinha, que é a Ana Elisa, que é nosso, eu chamo de Torremin de vô, né? Pode não parecer, mas eu já sou vô, viu? Você deve ter perguntado quantos anos que esse cara tem. Não é da sua conta. Então, tô brincando, gente. Não tem problema com idade, não, né? Não tem problema, não. E tem o meu filho caçula, meu genro, que é o Rafael, e meu filho caçula, que é o Marcos Vinícius, que manda um abraço pra essa galera. E eu tenho 3 filhos, e aí eu tive que... Em 2017, eu já tava muito ruim, apóstola, muito ruim. Mas, sabe, a gente tem a gente comete o erro de achar, porque assim, ó, você pode fazer a obra de Deus, mas você quase nem sempre agrada a Deus. A gente tem que ter hoje eu sei disso. Nem todo mundo que faz a obra dele agrada a ele. A gente tem que entender isso aí. Obra é uma coisa, agradar é outra. E eu achei que, morrendo pela obra, né, literalmente, eu ia fazer, paizão, abrir o sorrisão e falar, esse é o filho amado. E, na verdade, Deus se entristece quando você não cuida do que você tem de melhor, que é a sua vida, seu corpo, seu hoje. Como é que ele vai habitar se não tem nada pra ele habitar lá? Se tá oco, vazio, doente, caindo. É verdade. E eu comecei e eu fiquei ruim. Em 2018, a minha mãe faleceu no mês de março. Com a morte da minha mãe, pra mim virou a chave. Aí eu dei PT. Aí eu comecei a dar apagão no meio da rua, coisa esquisita. Eu comecei a esquecer das coisas, eu comecei a dar crise de ansiedade, da pânico, eu não sabia como é que funcionava esse negócio. E eu lembro que um dia eu fui numa lotérica ali perto da pecuária, e eu saí da lotérica, coloquei o capacete na minha moto, atendi o celular, peguei uma outra moto e saí. Lá embaixo, eu percebi que não era minha moto. Aí chamei uma viatura, foi um constrangimento. E eu tinha esquecido, sabe? E aí, esse dia, Deus, só pra você ver, já que você não usa Deus, se você não escuta Deus e não escuta o que ele fala, Deus vai usando as pessoas pra falar com você. Esse dia, o policial que eu pedi ajuda me abordou, e eu já era... Minha mãe morreu em março, já era mês de junho. E engraçado, eu pastoreava uma igreja pujante, uma igreja jovem, tinha muitos amigos, mas ninguém tinha perguntado como é que eu tava. E pra mim, eu lembro que eu tava lá, eu tava muito nervoso. O pastor é solitário, né? Hoje eu estou. Não, eu falo assim, no sentido geral mesmo. O pastoreio. Ah, sim, achei que você tá falando de mim. Não especificamente do não. senhor. Eu vou falar uma coisa pra você, bispa.
me permita você, né? Sim, fica à vontade. Eu tô até, vou até aproveitar e fazer um merchan. Eu tô lançando um e-book agora, que é um livro, vai sair agora no próximo mês, que é justamente sobre esse tema, que eu escrevi há um tempo atrás, chama Pastores, Líderes Solitários. Porque o pastor da igreja, ele é a pessoa mais solitária da igreja. Uhum. A despeito de um bom sermão, porque assim, às vezes você tá no gabinete chorando, você tá com a alma rasgando, você tá com cólica de rins. Mas chegou a hora de você entrar para ministrar, você olha pro problema e fala, fica aqui que eu Amém. preciso ir ali. É Aí verdade. você enxuga o rosto, eu fiz isso muito tempo, É. né? Você abre aquele sorrisão e aí você vai. E prega o melhor sermão por falar, uau! Oh. Aí quando você volta, a depressão e a tristeza tá assim de braço aberto, ela vem É papai. verdade. Entendeu? Então assim, eu vivi isso muito tempo. Eu lembro que a igreja tinha uma parede igual essa aqui, e eu tava no gabinete aqui e eu chorava. E falava, Deus, eu sou a pessoa mais infeliz dessa igreja. Deus, como é que pode eu estar triste desse jeito? Senhor, o Senhor me deu tudo que as pessoas matariam para ter. E eu, sabe? E quando você grita, quando você clama, quando você fala, tudo que você ouve é o barulho gritante do silêncio de Deus. Deus não fala. E se fala, o problema é que a dor é tão grande que a gente perde a escuta espiritual. Aí você lê em Apocalipse, eu sou apaixonado pela Bíblia, que diz assim, as 7 igrejas da Ásia, quando Deus terminava e falava assim, ó, quem tem ouvido, ouça. Nós somos a geração que escuta tudo e não ouve nada. A Verdade. menos que seja algo que vai massagear o meu ego, É. que eu quero. Né? Verdade. E a gente... Por que Deus não fala? Eu escuto muito isso. Né? Eu gravo uns vídeos, eu posto todo dia no meu status, story, e as pessoas entram lá e perguntam assim, pastor, por que Deus não me ouve? Eu falo, cara, por que Deus não me fala comigo? Eu falo, ó, pode ser que Deus está falando e você não está ouvindo, porque essa geração perdeu a escuta espiritual. E vivemos no meio de tantas vozes, apóstola. Vozes que não tem nada para falar. Hoje, isso aqui, ó, isso aqui tem sido o maior ladrão, o maior vilão, tá? Eu não tô falando de crente, não, de gente da sociedade. Hoje a gente consegue pegar nossa vida e nos mudar para as redes sociais. É. Porque lá é um mundo encantado. Lá é o país de Alice, cara. Lá é Nárnia, né? Lá tá todo mundo na sua melhor, se sentindo feliz, na sua melhor foto, seu melhor ângulo, né? A alma tá gritando lá dentro, a pessoa bota a sua melhor maquiagem, a sua melhor roupa e tira aquela foto e fala assim, ó, se sentindo feliz. Outro coloca versículos, agindo Deus quem impedirá, gratidão, e tá todo mundo morrendo. É verdade. E a gente fica com essa ilusão e querendo ir pra lá. Só que quando você desliga o celular, você volta para sua vida. E né? Deus, ele nos ama tanto. De repente você que tá ouvindo aí, tá passando, tá se identificando com o que eu tô falando aí, você que tá assistindo, você tá falando, mas eu tô sozinho, tá tudo difícil, eu tô perdendo, eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais pessoas, eu não tenho mais lugares, eu não tenho... Sabe o que é? Eu aprendi uma coisa ao longo desse tempo, que Deus, às vezes, ele nos esconde à vista de todos. E isso é o fim. Porque estar sozinho implica em você olhar e ver só você. E conviver com você, o pior inimigo nosso é nós mesmos. É verdade. E às vezes Deus faz o quê? Deus tira tudo e todos da sua volta para que você pegue a sua mala emocional, existencial e mude de volta para sua vida. Verdade. O problema é que tá tanto tempo sem ninguém lá, no sentido existencial, que a gente não quer arrumar a casa. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, o meu nome se tornou uma marca. Então, a Daí Morena, as pessoas me ligavam e falavam, Morena, posso colocar a tua foto no cartaz? Vou ter uma festividade tal dia. Eu falei, cara, eu não vou estar aqui, vou estar viajando. Não, coloca só pra juntar gente. Eu falei, não coloca não, cara, não é lá. Não, coloca tal. Beleza. Sabe? E eu um dia parei, e um dia dá aqueles estalos. Eu viajando, eu tava vindo de Arizona pra cá, fui comprei uma agenda, tava voltando. E eu comecei a pensar sobre a minha vida. E veio uma palavra, e eu ministrei lá sobre chamado. Porque entre o que você quer, o que você faz e quer fazer, e entre o seu chamado, tem uma distância muito grande. E nós escolhemos fazer o que queremos. Porque geralmente o nosso chamado não é bacana aos olhos humanos, entendeu? A gente tem que fazer o que não quer, porque o nosso chamado em Deus nos obriga a fazer, e deixar de fazer o que a gente quer, que é o que dói mais. Porque o nosso chamado, né, isso é viver Jesus. Renúncia, né? E Deus me isolou à vista de todos. E quando eu entrei nessa depressão, eu tive que fazer uma escolha. Eu fui no psicólogo, ele me mandou para um psiquiatra. Falou, cara, seu caso é psiquiatra. Eu falei, tô doido mesmo, porque eu sou daquela época que pensava que psiquiatra é só pra doido. E aí eu conversei, fui numa consulta. Na segunda consulta, o doutor falou assim pra mim,
Cara, o seu problema é muito fácil e é difícil de resolver. Você está com... Ele falou um termo técnico, mas é basicamente você está com overdose da religião. Falei, não entendi. Oh. Como assim? Ele falou assim, o seu organismo não aguenta mais o meio. Você dorme, acorda e vive e respira. Quanto tempo você tirou férias? Você é pastor há quanto tempo? Falei, sou pastor desde 2006. Isso era 2018. Ele disse assim, pois é. Quanto tempo você tirou férias? Falei, nunca tirei férias. Seu organismo não aguenta. Problema. Cara, você dorme e acorda. Então, sabe esse apagão que você tá dando? É porque seu corpo saturou e ele já falou pro cérebro. Eu parei. E seu cérebro tá te falando. Se você não parar, eu paro de vez. Então, seu remédio é simples. Muito simples. Você se afasta de todo esse meio. Até vai arrumar outra coisa pra você fazer. Você vai ficar beleza. Ou eu te dou um remédio e você vai ficar dependente. Ou então você fica, já que você dá, e você vive mais um tempo e daí faz qualquer hora e morre. Falei, morrer? Viver dá um trabalho danado, eu quero morrer pra quê, rapaz? E eu opcionei, eu já tava muito cansado, a gente opcionou. Eu reuni com a minha família, meus filhos, esposa, e a gente falou, vamos dar um tempo. E aí eu parei e comecei comecei a trabalhar em outras coisas. Aí eu voltei pra área de segurança, que é a área que eu trabalho há muitos anos. E comecei a trabalhar e as coisas... Eu com 3 meses eu tava bom. Tava sarado. Benção. E eu falei, agora as coisas vai. E aí já tinha passado a morte da minha mãe, né? Já era 2018, eu tinha 1 ano. Aí veio 2019. Casamos a nossa filha, a Jéssica. Casamento de princesa. Eu fiz a cerimônia com ela, né? A emoção de entrar com ela e fazer a cerimônia. Cara, eu nunca vou esquecer. E aí quando foi 2020, eu passei por um divórcio. Quando eu pensei, agora vai, né? Aí eu passei por um divórcio. A minha ex-mulher não quis mais. Falou, tô cansada, né? E assim, eu meio que entendo. Entendeu? Fiquei casado 25 anos. Então, assim. E ela sempre ao seu lado. Sempre do meu lado. Sempre do meu lado. Então, assim, chegou um ponto que ela não aguentou. Ela não quis mais. Ela é mais sensível. E eu fui à lona de novo. Eu que já tava saindo de uma depressão. E fui à lona de novo. E aí eu tive que recomeçar a minha vida. E aí a parte mais difícil, apóstolo, é quando Deus te desconstrói. Só que tem oração que você faz em momentos tão sinceros, em momento... Porque assim, ó, vou falar uma coisa pra você, ó. Quando a oração que você faz em momento de dor, cara, você tem que entender que geralmente são as orações mais ouvidas. Porque você fala com sinceridade. É verdade. Você fala com sinceridade. Entendeu? Eu sou prova viva disso, viu, pastor? Você ora com o coração. E eu lembro que eu tava um dia no meu gabinete, eu tava tão triste. E o louvor rolando lá fora, um negócio assim. E eu fiz uma oração pra Deus, eu disse assim, pai, falei, Deus, eu não quero mais viver assim, nessa tristeza, nessa depressão. Não dá. Eu não tenho prazer em mais nada. Então, Deus, tira o que for necessário e me reconstrói. Senhor, só minha família. Porque se eu tirar minha família, só me mata. Então, assim, minha família me preserva a vida. Mas, assim, Senhor, que se eu for tirar nome, prestígio, igreja, não interessa. Eu quero voltar a sorrir, não só com os lábios, mas sorrir com a minha alma. Rapaz, é como se Deus tivesse batido o martelo e falado, fechado. De lá pra cá veio um vento e foi levando. Eita. E foi levando. E no meio desse vento, o senhor não ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ué, não tô entendendo. Esse que é o problema. Porque primeiro você começa a caçar pecado. Né? Porque assim... Nossa, que pecado que eu tenho. Porque assim, eu sempre procurei ser um ótimo pastor. Eu sempre dei o meu melhor. Né? Meu pai, como pastor, ele me falava, ó, tudo que você for fazer, faça uma coisa só, mas faça com excelência. O reino de Deus, ou você faz bem feito, ou você deixa alguém fazer. Ele falava isso aqui. Porque ele falava assim, meu pai da casa antiga, porque Deus é muito ciumento com a sua obra. Não avacalha a obra dele. Amém. E eu aprendi isso com meu pai. Então eu tive muito temor com a igreja. E eu procurei ser. Como pai, eu sou até hoje. Né? Eu sou um pai babão, um vô babão. E como marido, eu procurei ser o meu melhor também. Só que isso foi desconstruindo. E qual que é a maior dor, apóstola? É quando você perde o controle. A maior ilusão do ser humano é achar que tem o controle. Quando Deus arranca esse controle, opa. E aí o que aconteceu? Eu que de repente eu me vi sozinho, me mudei para um barracão, levei uma mala de roupa, levei a minha moto, que eu tava pagando ainda, levei uma caixa de vasilha e um fogão velho, e uma mesa de boteco. Botei lá, e eu quando olhava para aquilo,
Era um litígio, um conflito interior tão grande que o Entendi. diabo não presta, ô bicho sujo. E ele ficava o tempo inteiro, eu ouvia a voz, porque assim, ó, geralmente você ouve, o diabo ele não fala, né? O diabo ele te dá sugestão, ele trabalha com É, sugestão no reino espiritual. é verdade. Deus fala com a gente de dentro pra fora, no coração. Só que às vezes a gente ouve Deus falar de fora pra dentro e o diabo fala de fora pra dentro. E eu lembro que eu tava sentado um dia na mesa, chorando, porque eu ficava caçando culpado, Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Senhor, Uma sabe? crise Meu existencial nesse Deus, momento, sabe? né? Eu tava com raiva da igreja, abandonado, me sentindo sozinho, me sentindo traído e peguei Covid. Eita. E aí eu falei, gente, eu vou morrer. Eu falei, mas não é possível. E aí o diabo ficava falando no meu ouvido assim, o que que adiantou você largar tudo, abrir mão de tudo, investir 20 anos da sua vida pelo reino? Tá vendo o que que Nossa. dá? Agora você vai terminar sozinho, você vai morrer sozinho aqui. E aí, os amigos, só pra você ver, as pessoas que iam lá, teve um cidadão que foi lá, um dia olhou pra mim assim, sentado na mesa, e eu sentado, eu não queria conversar, e ele sentado, eu doido pra ele ir embora. E ele olhou pra mim e disse assim, pegou e disse assim, rapaz, quem diria, hein? O Adair, o famoso Adair Moreno. Cara, sério, cara. E agora você vai morrer pra acabar sozinho num barracão no fundo de uma casa. Aquilo dói na alma. Eu olhei pra ele. Era um dos amigos de Jó, né? Eu olhei pra ele, falei, rapaz, posso te dar um conselho? Vai embora. Falei, moço, pelo amor de Deus, vai embora. Eu tô te pedindo. Sai andando, vai, vaza. E ele foi, eu chorava. Eu chorava, falei, Deus. Aí um dia eu gritava. Ah, e outra coisa. Eu sentava à mesa, eu tinha uma Bíblia, que eu ainda tenho até hoje minha Bíblia lá, antiga, e meu celular. E Deus falava no meu coração assim, ó. Eu olhava pra Bíblia e falava assim, ó. Eu olhava pro celular e falava assim, ó. Começa a preparar, grava a palavra e começa a postar. Ó. E eu falava pra Deus assim, mas é nunca. E minha oração com Deus, sabe como é que eu falava? Eu sentava, pegava uma cadeira, coisa minha, tá, gente? Sentava e falava assim, paizão, eu sempre fiz isso. Falei, paizão, senta, deixa eu falar com o senhor. Eu tô grilado com o senhor. Eu tô chateado que eu acho que eu não merecia isso. Deus, olha pra você ver onde eu fui parar, Deus. Aí no final, só pra você ver, eu falava assim, Deus, mas eu não entendo nada que o senhor tá fazendo, mas eu quero dizer que eu acredito no que o senhor tá fazendo. Amém. E eu não vou gravar. Fala pra ele, não vou, porque ninguém lembra de mim. E foi indo. Com o passar do tempo, um dia eu lembro que eu sentei no sábado, eu olhei a Bíblia, falei, cara. Aí eu fui orar. Peguei a Bíblia e falei, Deus, eu vou gravar. Falei, paizão, eu vou gravar um áudio. Mas eu quero dizer pro senhor que eu não quero gravar, eu não tenho vontade de ler Bíblia, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu tava numa crise, apóstolo, numa crise. Eu falei, não vou fazer nada. Mas já que o senhor tá mandando. E aí, eu disse uma coisa e eu ainda falei isso ao senhor, não é sobre mim. Nesse período aí que o senhor está falando, já tinha deixado o pastoreio, Já, eu assim, deixei o pastor em 2018 e aí nós já estávamos em 2020. 2020, né? Então eu já tinha acabado de separar. Ah, Eu tinha passado por um divórcio que eu não queria divorciar e sofrendo. Eu quase morro. Esse divórcio quase me matou. meu Deus. Eu fui parar no hospital não sei quantas vezes. Imagino. Misericórdia. Porque as pessoas acham assim. Quem me conhece acha assim, pô, ele é um negão, ele é. Porque as pessoas me veem muito sério na igreja, eles acham que eu sou esse cara. Mas eu sou A minha filha fala assim, paizão, você é um Shrek. Que é aquele. Você é o ogro sentimental. E eu Sei. sou esse cara, eu sou muito sentimental. Então, assim, eu sou muito coração. E eu lembro que eu tava lá e eu tava sozinho e eu comecei a gravar. E aí, apóstolo, eu gravava áudio. No domingo, eu gravava 5 áudios de 5 minutos. E o engraçado é que eu sempre crio no que eu falei. Que Deus fazia pros outros, pra mim não. Então eu sempre cria. Então Deus. E as pessoas começaram a me dar feedback. Cara, que palavra boa, que palavra. E eu fico aí que eu queria morrer mesmo. Falar, mas que é isso, rapaz? Deus, como é que pode alguém abençoar as pessoas, fulanda, e eu tô ficando? Sabe o que eu ouvia? Nada. Meu Deus. O barulho gritando os santos de Deus é ensurdecedor. E eu peguei, e eu voltava, morava em Trindade ainda, morava lá, me mudei de setor, morava lá, e eu voltava pra lá todos os dias. E eu lembro que eu comecei a falar, eu nunca fui suicida, graças a Deus, mas Glória eu a queria Deus. tanto que Deus morrer. Eu queria tanto falar pra Deus, Deus, tanta gente morrendo de Covid, deixa eu voltar pra cá, eu tô cansado. Falei, Deus, e eu sempre aleguei, falei, Deus, o Senhor já me levou a lugares que as pessoas sonhariam e nunca foi, o Senhor me deu amigos, o Senhor me deu lugares, sabe? Eu tô com 3 filhos criados, tá tudo certo, tá tudo bem, eu tô cansado, e nada. E você batia nas portas, quantos amigos que eu batia nas portas,
Nem oração pra mim fazia, apóstolo. Meu Deus. E eu ficava injuriado, não sabendo eu que era Deus me escondendo à vista de todos. É isso que Deus faz. Secreto com Deus ali, Deus né, te pastor? pega e te isola, mesmo estando em comunidade. É. Eu fico imaginando assim, ó, como se fosse você pega uma formiga e pega um copo de vidro e emborca em cima dela no meio do formigueiro. Ela tá no meio das outras, tá vendo as outras tá vendo ela, mas ela não consegue, ninguém consegue ver ela, ela não consegue. Então eu comecei a perguntar pra Deus. Eu comecei a perguntar pra Deus, Deus, e aí eu mudei minha oração. Eu me mudei pra Goiânia, em 2021, me mudei pra Goiânia. E fui congregar numa igreja, que eu fiz campanha numa igreja. Ó, se eu for na igreja da senhora 2 vezes, a senhora não vai esquecer mais de mim. Porque assim, eu tenho um rosto marcante, você me viu, você vai me conhecer. Sim. Apóstolo, eu fiz 7 semanas de campanha nessa igreja. Eu voltei lá e congreguei lá por quase 6 meses. Ninguém me conheceu. Tô te falando, eu ficava horrorizado. Eu assisti o culto. Quando eu ia embora, falei, não, eu não tô invisível. Não é possível. Um dia eu fui conversar com a pastora. Ela chegou perto de mim. Pode ser, irmão. Você é de onde? Falei, não. Tô escutando essa pergunta. Falei, não é possível. E aí eu comecei a perguntar pra Deus. Aí eu fui começando a entender e comecei a orar, mudar a minha oração. Porque tem momento que você tem que mudar a sua oração. E eu comecei a falar pra Deus. Falei, Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Não quero saber. Só tem uma coisa. Jesus, não me deixa morrer nesse deserto. E Deus falava comigo assim, ó. Ninguém morre no deserto quando eu estou com ele. Ponto. Ninguém morre de luta. Você não vai chegar num velório e falar assim, nossa, morreu. O que foi? Luta. Negativo. Entendeu? Deus é tão Deus que ele te leva pra lá, fica com você e te tira de lá. E eu comecei a orar. E eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais vocabulário, não tinha mais palavra. Eu lembro que eu ajoelhava lá no meu sofá, e eu só falava pra Deus assim, Deus, eu tô aqui, eu não tenho nada pra falar. E eu ficava lá durante minutos, horas. E uma palavra ecoando no meu coração, assim, ó. Reconstrução. 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 E aquilo doía. E eu trabalhando e pensando, gente, como é que vai ser? E aí as coisas começaram a melhorar. Aí eu falei assim, ô, glória a Deus, agora vai. Quando um dia eu vou trabalhar, peguei a moto pra trabalhar, meu olho irritado. À noite eu fui no oftalmologista de emergência. Quando ele olhou meu olho, ele falou, cara, você tá com descolamento de retina. Você tem que fazer uma cirurgia urgentemente. E eu falei, misericórdia. Fizemos a cirurgia. E foram 4 meses que piorou a situação. Em todos os aspectos que você pensar. Eu fiquei dentro de casa, sem receber, porque a empresa manda para o INSS, a INSS fica enrolando, e eu pago pensão e pago aluguel, sabe, e as pessoas, eu levantava a pessoa para me sustentar, e eu caladinho. Aí eu aprendi a ficar calado. Eu aprendi a não murmurar, sabe? Eu aprendi a gemer em silêncio. E eu conto tudo, apóstolo, eu conto tudo pra Deus. Pensa no nego fofoqueiro, pra Deus sou eu. Que tudo, bom, hein? tudo. Se eu ficar contrariado, eu falo pra Deus. Falo, Deus, o senhor tá vendo, pai? Deus, fulano fez isso e isso. Eu não sei se ele tá errado ou tá certo, mas eu não tô legal com esse negócio. Por quê? Porque o que Deus quer de nós, apóstola? Deus quer dependência, né, e relacionamento. Porque o relacionamento, ele causa dependência. E a dependência, ela causa relacionamento. E o homem tem mania de querer ser independente. E no relacionamento, a sinceridade, né? sinceridade. Não podemos ser hipócritas, né? Não tá bem, tá falando que tá bem. O salmista A gente faz isso só na rede social, né? O salmista fala assim, antes de eu abrir a boca, o senhor já sabe. Não tem entendeu? como ser hipócrita Eu sempre fui, eu sempre tive, eu sempre fui 2 Adair. Então as pessoas, eu era o Adair de casa e era o pastor Adair Moreno. Isso não é legal. Você que tá assistindo aí, se você tá vivendo um personagem, vou te dar um conselho mais sábio da sua vida, que vale mais do que ouro, viu? Gente, volte, pega suas bagagens emocional e volte de volta pra sua vida, porque um dia a fatura chega. E eu tive eu lembro que eu tive uma experiência no Covid, eu ainda tava lá em Trindade, que eu lembro que eu tava muito mal, deitei com muita febre. Eu morava sozinho, eu tava deitado, tinha o meu cachorrinho, ainda tenho, né? E eu lembro que eu deitei e acordei no relógio, era 2h10 da manhã. Eu não consegui levantar pra pedir socorro. Eu tava com muita febre, passando muito mal, eu tava com dor insuportável. E eu lembro que eu tentei, não conseguia, e eu lembro isso, porque eu deitei, apóstolo,
e fiz uma oração pra Deus. Sabe aquelas orações que eu acabei de falar agorinha? As perigosas? Essa. Falei pra Deus assim, Deus, eu tentei até aqui. Tá tudo dando errado, eu não consigo mais. Pra mim, chega, eu desisto. Quando eu disse eu desisto, eu não falei com a boca. É como se você tivesse agarrado numa corda que é a vida e você soltasse. Quando eu disse que eu desisto, eu tava deitado na cama, eu passei pra baixo da cama, isso acordado, viu? Pra baixo da cama, virei e me vi na cama. Eu cheguei a arrepio, misericórdia. Tava assim, ó, eu vendo. E eu fui afastando, conforme eu me afastava, parou de doer. Mas não era a dor que eu tava sentindo, é como se viver doesse. Ficou muito bom, sabe? Sim. E eu me afastava, eu tava me vendo. E eu tava vendo eu lá e vendo meu cachorrinho deitado assim nos pés da minha cama. E parou, e aí fez um silêncio, como se a gente vivesse com um eterno zumbido no ouvido. Meu Deus. E eu me vi num lugar muito bonito. E quando eu comecei pra lá, algo me puxava. Era como se o ambiente fosse esse. Mas assim, eu não sei te explicar o ambiente. Que coisa maravilhosa. E eu comecei a andar. Meu pai, quando eu sonho com Deus falar comigo, geralmente é meu pai. Meu pai veio e agarrou no meu braço. Eu tenho uma pulseira. E ele agarrou em cima dessa pulseira e olhou pra mim, bravo, e disse assim, o que você acha que você tá fazendo? Eu não conseguia falar. Eu só pensava. Só que eu comunicava com ele. E eu só falava assim, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Ele perguntou se eu tô perguntando o que você acha que tá fazendo. Aí eu consegui falar. Eu falei, pai, eu não quero voltar. Você me levou pro mundo só pra sofrer, desde quando me entende por gente. E aí, é algo que Deus tinha me falado há muitos anos que eu não lembrava, que eu nem sabia. E eu falei nesse sonho, na verdade eu não sabia, Deus falou comigo há pouco tempo sobre isso. Eu disse assim, olha, desde quando eu era apenas um espermatozoide, eu tive que guerrear pra nascer, e de lá pra cá, todo mundo me esculhamba. Lá eu tento fazer o melhor, tô sempre o pior. Pra mim já deu, deixa eu ficar aqui. Aí ele olhou pra mim assim e disse assim, E eu só falava, não vou voltar, não me deixa voltar, não me faz voltar. Ele disse assim pra mim, dá uma olhada pros seus filhos. Apóstolo, eu vi o meu velório, muito real. Eu vi eu no caixão, os meus filhos, eu vi a minha filha assentado, meu filho mais atrás, e vi a minha filha, e vi a minha ex-esposa no pé do meu caixão de cabeça baixa. Quando eu vi aquilo lá, eu olhei pra ele e falei assim, você tá vendo? E eu tava revoltado com ela na época. Falei, você tá vendo? Dediquei 25 anos pra ela, e ela não me quis mais, e ela fez isso, abriu mão da nossa família e tal, 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 tal. Ela não tá de costa. Aí ele falava assim pra mim, filhão, quem disse pra você que ela não tá sofrendo? Olha pra ela. Você vai fazer isso com seus filhos? E eu falava, eu não quero voltar. Não me faz voltar. E ele disse assim, olha pros seus filhos. Apóstolo, eu olhei pros meus filhos e eu vi o coração dos meus filhos. Meu Como Deus, se tivesse forte, retalhado de hein? navalha, sangrando. Só que eu não tinha aquele sentimento de dó. Sabe aquele negócio assim? Poxa, eu olhava e falava assim, eu incomodava com aquilo, mas eu olhava e eu falei assim, não, tudo bem, a minha filha já casou, meu filho tava noivo, meu filho vai casar. O Júnior vai casar daqui uns dias. E o Marcos, logo a mãe dele casa de novo e ele vai ter outro pai. Falei, Deus, eu já fiz, tá tudo bom, pai, deixa eu ir embora. Eu não quero voltar. E ele disse, aí ele disse uma palavra pra mim assim que mudou a minha vida, mudou a minha. Ele disse assim: não é você que passou a sua vida nos altares pregando que a situação que você vive não pode determinar quem você é? Meu Aí Deus. quando chega a tua vez, você fica aí desse jeito. E ele disse outra vez, aí ele olhou pra mim bravo, meu pai era um negrão de olhos azuis. Né? Quando ele olhava de frente, dava medo. Ele olhou pra mim, encarou e disse assim, você acha que eu sou moleque, rapaz? Você acha que eu ia fazer isso com você? Foi só seu casamento que acabou a tua vida, não acabou, você ainda tem muita lenha pra queimar. Volta e vai ser seu melhor. Você ainda Meu tem muita Deus. coisa pra fazer. E eu disse pra ele, pai, eu não volto. Eu não volto. Ele diz, volta. Eu falei, eu não vou voltar. E ele gritou comigo, você vai voltar. Eu sentei, apóstolo, É na cama. forte. Quando eu sentei, eu olhei pela porta, tinha uma porta assim, eu vi alguém saindo, as costas de alguém saindo. Uma pessoa. Era um formato de um homem. Saindo. Quando ele saiu, meu cachorrinho foi atrás. Latindo. Aí ele foi pra porta da cozinha, eu abri a porta da cozinha, o cachorro foi pro portão, eu abri o portão, o cachorro ficava latindo no portão, como se tivesse saído e ido embora. Aí eu voltei, aí eu não percebi que eu tava sem febre, não tava com dor, eu tava em pé já. Meu Deus. Que Suadinho. experiência, hein? Olhei, 4 horas e 20 minutos, tinha passado 2 horas e 10. Meu Deus. Beleza, acabou o período, era quarta-feira, e ficou um cheiro dentro da minha casa, mas um cheiro que eu não sei te descrever. Que cheiro bom. Aí a minha filha chegou no sábado e falou, pai, o que você passou nessa casa, tá cheirando de jeito?
Falei, você tá sentindo? Tô. Falei, pois é, eu passei desceu uma fragrância. Falei, desceu uma fragrância aí. O rapaz que veio fazer a entrega falou, moço, que cheiro é esse? Olha só. Aí quando foi domingo, eu fui pra igreja. Peguei minha moto e saí. Fui numa igreja aqui. Eu saía, domingo, me dava pânico. Eu pegava minha moto e saía. Eu andava aqui, Parque Amazonas, andava aqui tudo. De Trindade eu vinha pra cá, andava. Eu lembro que eu tava passando na igreja aqui, parei na igreja. E eu chorava, usando máscara, eu chorava, porque assim, eu não entendi. Falei, Deus, como é que pode? O que tá acontecendo? Porque assim, eu já não perguntava mais por quê, eu queria saber o que fazer. O que eu faço agora pra mudar? Porque não dava, eu não tô aguentando. E uma dor após no meu peito, 24 horas por dia. E a pastora olhou pra mim e disse assim, me chamou depois do culto e disse assim, olha o que ele disse, assim, ó, tem pessoas, Adair, irmão, que Deus manda anjos, tem pessoas que Deus manda profeta, tem pessoas que Deus usa a natureza, usa coisas. E tem pessoas que Deus fala pessoalmente. E você é uma delas. Amém. Porque você pediu pra Deus um dia, Deus, se for falar comigo, vem pessoalmente, que eu não aguento mais esse povo falando teu nome. E eu disse isso pra Deus em 98, eu não aguentava mais. Rapaz, e ela disse assim, ouviu. ó, ela disse, é essa oração que a gente faz. É. E Deus falou assim, ó, e ela disse assim pra mim, você teve uma experiência essa semana que poucos tiveram. E mais alguém viu. Eu falei, sim, meu cachorro viu. Ela falou assim, ó, e Deus permitiu você ver. Você sabe quem que ele estava saindo do seu quarto? Eu falei, quem? O espírito da morte. Meu Deus. Que foi embora. E eu pensei, aí eu voltei pra casa, eu não queria entrar. Falei, a morte teve aqui. Eu vou ficar aqui. Né? Pediu a morte, depois tá. Então assim, eu só dei essa pausa pra contar isso aí, porque assim, não é sobre nós. O que você tá passando não pode determinar quem você é. Então assim, se você tem um chamado, exerça o seu chamado, porque exercendo, Deus vai te restaurando. E eu comecei a fazer essas palavras de 5 minutos, e eu comecei sendo tratado por elas. Amém. Depois eu passei pra vídeo, e comecei a trabalhar, sabe? E aí, quando eu voltando na cirurgia, eu fiz a cirurgia, eu voltei. Um dia eu tava na minha casa, numa sexta-feira à noite, e aí o mundo espiritual, pra mim, ele é diferenciado. Após você ver as visões que eu tenho, é assombroso. Misericórdia. Eu tava lá, olhei pela porta assim, eu vi algo. A mesma pessoa que eu vi naquela época, eu vi na minha porta. E eu orei, repreendi, claro, e fiquei mal o dia inteiro. Acordei de manhã mal, pensando, gente, aquela sensação de morte. Falei, rapaz, mas não é possível. Quando deu umas 5 horas da tarde, falei, vou lá ver meus filhos. Eles moram em Trindade. Morava aqui em Goiânia. Peguei minha moto, fui pra Trindade. Cheguei lá, encontrei todos eles reunidos. Nunca tinha visto eles juntos. Falei, que tão esquisito. Aí conversei com eles e tal. Quando deu umas 7 e pouco, eu falei, vou embora pra casa. Peguei minha moto, errei o caminho. Passei por outro caminho. Quando eu cheguei de frente a um cais que tem um UPA, meu celular tocando, meu filho. Pai, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, pai, vai embora pra sua casa. Eu falei, por quê? Não vai pra outro lugar, não. Quando você saiu, eu senti que era uma despedida. E eu falei, tá repreendido, rapaz. Quando eu peguei minha moto que saí, peguei um corredor, minha moto é grande, eu já saí alto, né? Quando eu peguei, que eu lembrei do que meu filho falou, eu pisei no freio, que eu olhei no revelador, chegou em 62, eu senti o impacto. Meu Deus. Um pitbull fugiu do dono, veio e bateu de frente com a minha moto. Meu pai. Aqui. Eu tenho sinal até hoje pra mostrar aqui. Eu levei pontos, fiz cirurgia, não quebrou nada. E eu fui parar no UPA, lá eu passei muito mal, sabe? Cheguei a dar parada. E então assim, passando isso aí, melhorei, né? Sobrevivi, voltei a trabalhar, tive que fazer uma outra cirurgia no olho, no mesmo olho, pra reparação. Quando melhorou, que eu fui fazer, tinha catarata, tive que fazer outra cirurgia no mesmo olho. Então assim, Deus literalmente me desconstruiu e tá reconstruindo. Então o senhor tá na fase da reconstrução. Tô lá, não cheguei lá ainda não, ainda tô, entendeu? Na fase de reconstrução. Então assim, as minhas guerras são diárias. E aí, hoje eu sou pastor auxiliar do Ministério Graça e Renovo. Aliás, um abraço aí, pastores Valdemar e pastora Nide Cirino. Deus abençoe, são meus paizão. Eles... A Nide? Nide, você conhece a pastora Nide, né? Nide Cirino? Nide Cirino, é pastora. Amiga de infância. E eu trabalhei com eles uma época, eu fui líder deles. Você vê a Nide Cirino que você tá dizendo é a irmã do pastor Rivanil. Irmã do Rivanil. Não. Entendeu? Então, a Nide, a pastora Nide. Ela é, né, gente finíssima. Eles são... Que bênção, glória inclusive, ela tá viajando agora, né? Fez uma viagem. Que bom. E... feliz. E eles... E eu comecei a trabalhar, e assim, eu cheguei, e as pessoas... E existe um problema sério nas igrejas, porque assim, eu chegava numa igreja,
E tudo que eu queria era ser cuidado, eu só precisava de um pastor. E ninguém se dispunha. Por quê? Porque acha que, por exemplo, a pessoa olha pra você, apóstola, acha que você não é gente, acha que você não precisa de oração, acha que você não precisa de uma palavra, de um abraço, porque você é apóstola. Você é minha pastora, sabe? É intocável, É intocável. e E outra coisa, invencível. e tem dia que tudo que a gente quer é um sorriso e que alguém fala que a gente é feio, né? Alguém olha e fala assim, rapaz, Verdade. né? Tem coisa melhor que um elogio? Tem dia que você amanhece Verdade. se sentindo, né? O primo feio do patinho feio, É. né? Aí, às vezes, você espera o elogio e não A pessoa olha vem. pra. O que custa olhar pra você e dizer assim, poxa, né? Você tá tão bonita hoje, É. né? Você tá tão bonito, que cabelo bacana, que roupa bacana, É. né? A gente não ouve. É verdade. Tem dia que tudo que você quer é um sorriso. E, na verdade, as pessoas estão esperando esse elogio da gente, né? Mas é porque existe uma. É porque assim, ó, o sistema evangélico brasileiro, não é mundial, mas o brasileiro, ele ensinou essa hierarquia exacerbada. Uhum. Porque o que é? Deus olha pra terra, a senhora é pastor dirigente, né? Deus olha pra terra, lá na sua igreja, o que Deus vê? Deus vê filhos. É. Vocês, pastores, são os filhos com responsabilidade sobre os outros filhos. Ponto. É, Então, desse jeito. assim, né? Porque as pessoas. Mas isso, o sistema insistiu. Os super ungidos, né? Aqueles que a quarta pessoa da Trindade, Deus só fala comigo, eu sou seu pastor, me respeite, que senão eu te amaldiçoo, te arrebento. Não, não. E Jesus, cara, Jesus, a despeito de ser filho de Deus, se nivelou com todo mundo. Deus faz isso com nós hoje, apóstolo. Deus Deus assim, ó. Deus tá aqui, o homem tá aqui, ó. É uma conjectura, né? O que acontece? Deus não vai levar o homem ao nível dele, porque o homem aqui já tá se achando o meio da vassoura, né? O que Deus faz? Deus rebaixa o nível do homem para um relacionamento tete a tete. Que Deus é esse? Né? Esse Deus é maravilhoso. E existe essa diferença, e de lá para cá, Deus tem restituído a minha vida. Amém. E Deus tem abençoado, Deus tem, sabe, mudado a minha história, Deus tem mudado o meu coração, que ficou muitas feridas. E o problema maior não é a ferida que fica. Hoje o maior problema da nossa geração não é as feridas só não, pô. É as cicatrizes que nos lembra da ferida e que nos impede de trabalhar. Entendeu? E nós somos a geração do qual? Nós somos a geração da depressão, porque temos um excesso de ontem. E a gente vive tanto ontem que ele sequestra o nosso hoje e já bagunça o nosso amanhã. Ou então nós somos a geração, quando não temos excesso de ontem, nós temos excesso de amanhã. Somos ansiosos. Ansiedade, né? Que sequestra o nosso hoje também. De toda maneira, a gente não tá vivendo não, hoje. E tem uma outra. E aí de um tempo pra cá, começou a outra. Né? A geração do ontem, que é a depressão, a geração do amanhã, que é a ansiedade, e a geração do hoje, que é o estresse. Então, assim. Aí tá complicado viver. Não, aí você toma remédio pra depressão, pro ontem, e bagunça o seu hoje e o seu amanhã. Aí você toma remédio pro amanhã e não vive o hoje. E tem gente que toma remédio pra tudo. É pra tudo. É pra depressão, pra ansiedade e pro estresse. Nos remédios, nos comprimidos, né? E a gente tem que aprender a descansar em Deus. E vida com Deus, apesar de. Eu tenho 47 anos de idade. E eu tenho 44 de igreja. Então, assim, eu peguei basicamente a época do chapéu. Né? Os mais velhos aí de crentes sabem do que eu tô falando. É uma época que não podia nada, cara. É uma época que, por exemplo, eu com meus 15 anos de idade, eu fui excluído do ministério. Escorraçado do ministério. 15 anos. Porque eles não aceitavam, sabe? Coisas de adolescente. Eu peguei essa época. E eu sempre falava, Deus, eu quero ser um pai diferente do meu pai. Se bem que meu pai foi um paizão. Mas meu pai não nos dava carinho, era o estilo dele. Meu maior sonho, aposto, era sentar no colo do meu pai. Eu, quando menino, eu via as crianças sentar, eu falava, cara, eu queria tanto sentar no colo do meu pai. Meu pai não tinha esse negócio com ele. Mas ele tinha mania de demonstrar amor. Ele tinha o jeito dele. E eu falava, Deus, eu quero ser um pai diferente. Quando eu for pai, eu quero ser babão, meloso. Quando eu for ser avô, vai ser pior ainda. Né? Porque os filhos amansam a gente pros netos montar. Diz que os avós estragam os netos. Imagina os seus netos, hein, minha pastor? Filha fica assim, minha filha, eu tenho uma netinha, minha filha, pai, não ensina isso pra ela não, pai. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra você. O meu trabalho é estragar. O seu você cuida. Né? Eu já cuidei de vocês. Né? E como líder, eu falava, cadê Deus? Eu quero ser um pastor, se eu fosse um pastor, diferenciado do que eu sou hoje. Eu preciso disso. E quando a gente foi para pastorear Trindade, lá é um lugar muito difícil. Era um povo muito calejado, Ponta Caiana. Então, assim, você ia nos botecos, a cada 15 pessoas, 13, 14 era obreiro que estava desviado.
As igrejas antigamente feriam muito o povo. E eu falei, Jesus, como é que eu vou para um lugar onde o povo tá tudo ferido e é pouca gente, todo mundo lá já foi crente, eu vou fazer o que lá? E Deus falava assim, vai. Eu falava, não, eu fiquei um ano lutando pra não ir. Meu Deus. Aí quando a gente resolveu ir, eu disse pra Deus, eu fiz uma oração, aquelas orações que a gente faz, né? Eu te falei pra Deus, Deus, eu vou, mas assim, eu quero ser um pastor que não parece pastor, pra uma igreja que não parece igreja, pra quem não gosta de igreja. Só que tem uma coisa, eu te prometo que o Senhor Jesus vai ser o centro dessa igreja. Amém. Eu falei isso na igreja, Deus para a pregação. E falou, irmão, você de azul, levanta aí, ó. É isso que Deus quer, fechou. E eu falei, bocudo. Aí lá vai eu pra lá. E nós começamos uma obra lá. Começamos a trabalhar. Diferenciadão, sabe? Assim, porque assim, eu acho que Jesus, ele é muito grande pra caber dentro de um sistema religioso. Embora que tem que ter as igrejas, que eu não tô falando contra, muito pelo contrário, né? Tem que ter. Existe a hierarquia, existe a submissão. O problema é que a igreja, no decorrer dos anos, e eu falo isso com todo amor, não tocando na noiva que eu não sou maluco, é só uma crítica, as igrejas, ou os líderes, formaram um monte de débil mental e espiritual. Eles não querem que o povo cresça. Eu viajei esse Brasil inteiro, apóstolo. Eu chegava nas igrejas, eu lembro que eu ia pregar sexta e sábado na igreja, eu chegava, pegava Bíblia no sábado, domingo de manhã o pastor me chamava. Ô, Moreno, não tem como você pegar mais leve, não? Você tá causando dúvida na cabeça do povo. Eu falei, irmão, mas é Bíblia. Eu falei alguma coisa fora da Bíblia? Não, você pregou certinho. Como é que eu vou pegar a Bíblia e causo dúvida? Mas é porque o povo acostumou, né? É tudo que Mãozinha na cabeça. não, tudo que eles perguntam pra mim. Aí eu falei, quer dizer que o senhor eu falava assim, meu santo, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Faz isso não, porque você não morreu na cruz por ninguém. Você tá cuidando de um povo de Jesus, então assim, o que alimenta esse povo é palavra. Campanha é muito bom pra motivar a fé, mas o que alimenta é palavra, o que sustenta é palavra, o que ajuda é palavra, sabe? A Bíblia, ela tem que ser um alimento sólido, porque na hora do pega pra capar, todo mundo te abandona, mas a palavra tá lá. E o que você ouve no decorrer da sua vida, gente, experiência própria. Eu lembro de coisa que eu ouvi quando eu era menino. Sabe, o meu HD espiritual, Deus vai lá e traz promessas. Esses dias eu tava deitado lá num momento muito difícil da minha vida, e numa solidão, e eu pensando, sabe? E Deus falava assim pra mim, Deus trazendo no meu coração uma promessa que Deus fez aos meus pais, eu tinha 3 anos de idade, sobre a minha vida. Entre os seus, a gente era 12, eu vou levantar um, e vou fazer dele grande, ele vai ser diferenciado. E aonde ele não for, o nome dele vai. Só que meu pai pensava que era meu irmão mais velho. Porque teu irmão, eu sou uma família de músico. Meu irmão é tudo músico profissional. E meu irmão é muito. E eu, se desse bom dia, eu enfiava debaixo da mesa. Eu sou muito tímido. Eu sou tímido, a pessoa acha que eu não sou, mas eu sou tímido. Entendeu? O senhor enfrenta essa timidez, né? É porque tem 2 tipos de timidez: tem o introvertido e o extrovertido. Tem aquele tímido que é o murchinho, e tem aquele que chega, por exemplo, eu chego num lugar, eu domino o ambiente rapidinho. Isso é uma timidez. Sabe? Eu não dou conta de chegar num lugar e ficar sentado lá, vai me dando uma aflição. Então eu começo a conversar, eu converso com um, converso com outro, eu faço amizade aqui. E faz logo pensar que não, eu já tô conversando com todo mundo. Então assim, eu era muito tímido. E esses dias Deus trouxe a minha memória. Amém. Então, assim, tudo que nós passamos, apóstolo, tem um propósito. Verdade. E às vezes a pergunta pra Deus não é por quê. Não. De repente você tá passando aí e tá perguntando, Deus, por quê? Não. Pare de perguntar por quê. Começa a perguntar pra Deus, Deus, e agora? O que eu faço? Porque assim, Deus é tão Deus que ele cuida de você na palma da mão e ele não vai permitir você passar por algo sem saber ou ter a certeza que você já venceu. Verdade. Né? Esse é o Pastor, Deus. nosso bate-papo tá uma maravilha. Você viu tanto que eu converso? Eu vou até amanhã. Que bom, não, mas nós vamos marcar de novo. Eu gostaria que o senhor deixasse aquele recado para os nossos ouvintes, dentro dessa história que o senhor traz aqui para nós, história de vida muito forte, história de fé, né? Queria que o senhor deixasse para nós estarmos encerrando aquele recado aqui para os nossos ouvintes, amém? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir, a Bíblia conta a história de uma mulher que era mulher do filho. O marido dela trabalhava com Eliseu, era obreiro. O cabra morre. Aí era lei, podia o credor vir tomar os filhos para levar escravo. Sabe o que ela fez? E tá pautado no meu testemunho aqui. Ela foi na pessoa certinho para falar. Ela foi na igreja, no homem de Deus, foi falar com Jesus. Não foi para, né, não foi para o vizinho, não foi reclamar, não. Ela falou, quer saber de uma coisa?
Eu conheço o Deus do meu marido, do profeta, o Deus do meu marido, o meu Deus. E o Deus do profeta do meu marido me conhece também. Vou lá. E ela foi em quem podia resolver. Amém. Não, deixa eu falar uma coisa pra você, gente, cuidado, não fique em rede social contando suas mazelas, porque existem abutres que se alimentam daquilo que você produz de ruim. Deus está interessado, Deus é o Deus do grande mover, mas Deus também é o Deus do pequeno. E se tem algo que deixa Deus feliz, é trabalhar na sua particularidade e resolver aquilo que você acha que não pode resolver, só entre ele e você. Os maiores milagres acontecem entre eu e Deus, Deus e eu. Isso é relacionamento. Tá difícil, tá complicado? Continue, marche, tá? Sabe por quê? Porque encerro aqui dizendo, Filipenses 3,13, contaminam, julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueça as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, porque eu tenho um alvo. Lembre-se onde você estava, tenha consciência de onde você está e tenha um alvo de onde você quer chegar. O resto, faça a sua parte, que o resto de papai tá mais do que garantido. Já Eita glória, amém. Gente, vamos chegando aqui ao encerramento desse bate-papo maravilhoso. Quero agradecer você que ficou até o final, agradecer o pastor Adair Moreno, será a primeira de muitas, em nome de Jesus. Estou à disposição. Né? E agradecer aos patrocinadores Hiperar, né, Climatização, a Autoelétrica Suzano e a Vivias Moda. Então, quero agradecer aos nossos patrocinadores que está aí sempre conosco, investindo nesse trabalho, nessa obra maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Lembrando, sou a apóstola Lília, pastora presidente da Apostólica Cristo Salva Church. Estamos ali na Vila Mauá, na Avenida das Bandeiras, ao lado do Posto Saúde, e convido você a estar conosco. Hoje, sexta-feira, nós vamos estar numa grande campanha Toque nas Águas pela Fé. Aguardo você lá. Deus abençoe e beijão no seu coração. E até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Deixa um abraço aí, pastor. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço pra vocês tudinho, viu? Tô na rede social, é só me encontrar. @Dair Moreno Oficial. É nóis. Valeu. Segue lá, hein, o pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Paz.